O que é balança de pagamento? Segundo o Fundo Monetário Internacional, o FMI, balança de pagamento consiste do registro sistemático de todas as transações econômicas realizadas durante um certo período entre residentes do país e residentes de outros países ditos estrangeiros. A balança de pagamento tem como principal função informar a situação das contas externas do país, para auxiliar na formulação de políticas monetárias, fiscais, cambiais e comerciais. Ela pode ser dividida em três partes principais: a balança de transações correntes, a conta de capitais e eventuais erros e omissões. Vamos começar pela balança de transações correntes, uma vez que essa é sem dúvida a mais importante conta do balança de pagamento. Esta conta consiste de todas as transações de mercadorias e serviços entre o Brasil e o exterior, e divide-se em três partes: a balança comercial, que contabiliza as exportações e importações do período, a balança dos serviços trocados entre o Brasil e o exterior, e as transferências unilaterais, que são donativos entre os países. No final do período, um superávit na conta de transações corrente quer dizer que o país mais vendeu mercadorias e serviços do que comprou do exterior, enquanto em caso de déficit, mais se comprou do que vendeu. A seguir, a conta de capitais. Essa conta registra os capitais que entram ou saem como resultado da livre operação de oferta e demanda do mercado. Basicamente, são as transações financeiras entre a economia brasileira e o exterior. Portanto, esta conta inclui empréstimos adquiridos do exterior, financiamentos de exportações adquiridas, investimentos aplicados no Brasil por empresas estrangeiras ou aplicados no exterior por empresas nacionais, e amortizações referentes à dívida externa. O resultado desta conta é positivo se, durante o período, mais entrou capital estrangeiro no país do que saiu. A terceira conta, os erros e omissões, nada mais são que uma conta que visa minimizar os efeitos de eventuais falhas nas estimativas dos registros da balança de pagamento. No final, o resultado da balança de pagamento é igual à soma dessas três contas. Se o saldo da conta de transações correntes e o saldo da conta de capitais se anulam, diz que o balanço de pagamentos está em equilíbrio. Vamos olhar agora a taxa de câmbio. A taxa de câmbio é o preço em termos de moeda nacional de uma unidade de moeda estrangeira. De uma forma geral, a taxa de câmbio entre duas moedas quaisquer deve refletir a relação entre os preços domésticos e os preços praticados nos demais países, dos bens, serviços e fatores de produção. Também é importante observar se as variações ocorridas na taxa de câmbio são explicadas por flutuações de mercado, que são os movimentos de oferta e demanda, ou por diferenciais de inflação entre os dois países, e se tais variações acarretam perdas ou ganhos reais do poder de compra da moeda nacional nas operações externas. No Brasil, desde o Plano Real de 1994, a taxa de câmbio segue o que se chama de sistema de flutuação suja. Nesse sistema, o Banco Central permite que a taxa de câmbio flutue de acordo com a oferta e demanda por moeda estrangeira, mas dentro de limites máximos e mínimos. Mas enfim, como é que a taxa de câmbio se relaciona com a balança de pagamento? Agora que já olhamos como é estruturada a balança de pagamentos e como funciona a taxa de câmbio no Brasil, é possível entender que há uma relação direta entre a balança e a taxa. Vamos considerar um ano em que a conta de transações correntes fecha com déficit, e que este déficit não teve como contrapartida a entrada de capital estrangeiro no mesmo montante via a conta de capital. Como já foi visto, o balanço de pagamento não está em equilíbrio, e como há uma necessidade de dólares adicionais para cumprir compromissos externos, há um excesso de demanda por moeda estrangeira em relação ao real. A consequência direta dessa demanda líquida por moeda estrangeira é uma desvalorização do real frente à moeda estrangeira, ou seja, o aumento da taxa de câmbio. No caso inverso, em que há uma oferta líquida de moeda estrangeira, o real se valoriza e, portanto, há uma diminuição da taxa de câmbio. Em teoria, em um sistema de flutuação cambial, a taxa de câmbio irá aumentar ou diminuir até que a balança de pagamento esteja em equilíbrio novamente, igualando a oferta por moeda estrangeira à demanda. Agora, analisando o peso da influência da balança de pagamento sobre a taxa de câmbio, estaremos olhando para o grau de abertura da economia. Um grau de abertura elevado cria uma alta elasticidade da taxa de câmbio em relação à balança de pagamentos. A política econômica de gestão dos principais componentes da balança de pagamentos, a conta de circulação de capitais e a conta corrente, também desempenham um papel importante. A balança comercial pode alterar o valor das taxas, das cotas comerciais, das restrições a importações, dos subsídios à exportação e etc. O saldo positivo da balança comercial aumenta a demanda por moeda desse país,
que traz consigo o aumento da taxa de câmbio da moeda nacional. Com a balança comercial negativa, verifica-se o processo inverso. As taxas de juros internas e o incentivo ou restrições de exportações e importações têm um grande impacto sobre o movimento de capitais. A taxa de câmbio da moeda nacional depende da alteração do saldo da balança na circulação de capitais, que coincidirá em tendência com o da balança comercial. No entanto, a entrada excessiva de capitais de curto prazo no país tem também um impacto negativo. Ela pode aumentar demais a quantidade de dinheiro em circulação, o que levará à desvalorização da moeda nacional e aumento geral dos preços. Existe uma série de outros fatores quando se trata de determinar a taxa de câmbio de uma economia, mas a conclusão a se chegar é de que a balança de pagamentos é um fator crucial dentre eles.